Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. É como foi ministrado essa manhã. Teu nome é doce como mel. Esse nome traz refrigério, esse nome traz descanso, traz provisão, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada essa manhã por tudo que você fez por nós. Temos essa consciência que se não fosse você, nós não estávamos aqui. Por isso que essa manhã nós glorificamos muito mais o teu nome. Dizemos Jesus, 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 Jesus. Você pode chamar esse nome Jesus, Jesus, esse nome tem poder. Jesus, nome poderoso. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por tudo que tu tem feito do nosso meio, por tudo que ainda vai fazer. Até a vinda de Jesus nós vamos estar aqui, na expectativa, crendo num tempo melhor, num tempo novo, num tempo bom, em um ano favorável, com paz, com alegria, com discernimento, com desejo mais de te buscar, com desejo mais de entrar em comunhão contigo. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque você é o mestre por excelência. Nos ensina essa manhã, nos traz o refrigério que precisamos. Eu declaro uma manhã poderosa, debaixo da tua graça, do teu poder, das tuas instruções, Espírito Santo de Deus. É você que ministra através de nós. Que possamos subir nessa consciência no altar, que temos dependência total de você, do teu fluir, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela capacitação, pelo amor, por tudo que você é para nós. Você está feliz essa manhã porque você veio congregar? Então olha para o seu irmão e diz: você é crente. Diga: crente congrega. Pode sentar um pouquinho. Obrigada, a voz de... Eu amo a voz de Denise. Você ama a voz de Denise? Você ama o louvor da nossa igreja? Sabe quando é que você entende que seu louvor é bom? Quando você vem para a igreja cultuar. É ou não é? Porque em casa não é a mesma coisa. Amém? Mas Deus colocou no nosso coração um tema maravilhoso. Nas quintas-feiras, se você está vindo nas quintas-feiras, você está aprendendo sobre o ídolo de Deus. E eu creio que está sendo lições maravilhosas, pregações abençoadas, cheias do Espírito Santo, conduzida por homens e mulheres de Deus, escolhidos, amém, amados, para esse tempo. Mas no domingo também nós estamos falando sobre oração. Quem é que gosta de orar? Talvez nós não gostamos muito, talvez você não goste muito, mas é necessário a oração. Amém? E eu quero hoje trazer um pouco sobre o poder da oração. Amém, amados? Então nós precisamos entender, primeiramente, que oração não é só pedir a Deus. Você deve pedir a Deus, sim. Aprendemos que é sempre no nome de Jesus. Amém? Mas é ter comunhão com Ele. Oração não é aquela coisa que nós aprendemos pequeno. Menino, vamos rezar, vamos fazer algumas coisas que já é de costume. Não, amados. É um momento de intimidade, é um momento de comunhão com o Senhor. E você vai aprender que o poder maior é quando você tem constância em fazer isso. Glória a Deus por isso. Por quê, amados? Porque às vezes tem coisas que você não consegue, mas a oração, ela faz coisas que dinheiro não faz, a força do seu braço. Porque a oração, amados, é a chave para coisas grandes. Quem crê nisso? Ah, mas eu quero coisas grandes. Então diga para o seu irmão: ore. Abra lá em Jeremias para começarmos a nossa pregação. Está na versão Almeida, revista e atualizada. Em Jeremias 33:3, veja o que é que ele diz. O Senhor diz: clama a mim,
E depois que você clama, aí você vai ver a resposta. Ele diz: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabeis. Então, amados, precisamos ser constantes para ouvir de Deus coisas que talvez você não consiga ouvir se você não tiver uma vida constante em oração. Então, tem coisas que você precisa ouvir. Então, o que é que você vai fazer? Diga: clamar ao Senhor. A maioria das vezes nós nos pegamos conversando com um, conversando com o outro, tentando resolver. Mas eu vou lhe dizer, a resposta melhor que você pode ter é quando você busca o Senhor. Amém? Então entendemos que precisamos ser o quê? Constantes. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente. Mas Maísa, Jesus orava constantemente. Talvez ele não tivesse a necessidade por ser o Filho de Deus. Sabe, amados? Por fazer parte da Trindade. Mas em Marcos, abra lá em Marcos rapidinho também. No capítulo 1, no verso 35. Veja como a Bíblia é linda. Ela fala assim: no outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer. Amados, no outro dia antes de manhã, pode ter certeza que é sempre mais um dia para ele buscar ao Senhor. Mas o interessante é que foi o antes do amanhecer, ou seja, antes dele acordar, que é o normal da gente, né? Quando está tudo claro, ele já foi de madrugada buscar ao Senhor. Então, isso aqui reflete para nós, que se Jesus, ele precisava buscar o Senhor, você pode dizer para você mesmo: eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso ter essa consciência essa manhã. E a Bíblia diz que ele foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mas ele não está colocando só essa condição que você precisa sair, ir para um monte ou ir para algum lugar onde talvez que ninguém esteja, não. Eu acredito, amados, que se estava de madrugada, tinha pessoas dormindo dentro de casa, amém? Eu lembro que tinha uma pessoa que viajava com a gente lá no passado, logo no Farol, no começo, e quando eu fazia as conferências, eu perguntava para mim mesmo: meu Deus do céu, onde é que eu vou botar essa pessoa para dormir? Porque todas as vezes que eu levava ela para a conferência era um problema. Porque ela acordava já antes do amanhecer, assim como Jesus. Só que ela não acordava assim. Era orando e gritando dentro do quarto. E o pior, arrumando a roupa, porque a gente ia para a igreja de 10 horas da manhã. Então aquilo me causava um problema. E eu vendo essa aqui, eu lembrei agora. Mas veio agora a lembrança disso. Quando Jesus está colocando só essa condição, sabe? Foi sozinho a um lugar deserto para orar. Amados, às vezes nós arrumamos essa desculpa. Não tem ninguém, mas se eu disser que Deus ouve o que está aqui no teu oculto. Muitas vezes eu trabalhei no salão de beleza e eu tinha pessoas que detestavam a crente e eu não podia espantar ela. Você está comigo? Mas muitas vezes eu fui usada por Deus para orar por homens e mulheres dentro da sala da depilação. E eu não precisava expor, você me entende? Mas eu sempre estava constantemente em oração. Primeiro, eu trabalhava com um monte de ímpio. Homens e mulheres que só a misericórdia de Deus. Mulheres casadas que traíam o marido e eu ficava ouvindo toda aquela história. Mas, amadas e amados, eu aprendi uma coisa na minha vida. Depois de Jesus, eu nasci para ser uma influência, não me influenciar por essas coisas. E a maior influência que eu poderia ser ali dentro, amados, era orar. E hoje eu tenho pessoas aqui que não era ela que vivia nessa condição de traição, mas era uma pessoa que chegou lá ímpia, sofrendo, meu Deus. Foi realmente uma situação muito difícil, mas hoje ela é a nossa ovelha, ela congrega aqui, você nem sabe, mas ela trabalhou para mim muitos anos. Mas por causa da influência que eu fui sobre a vida dela, amém? Então o que é que nós percebemos? Jesus, amados, ele influenciava porque ele buscava o Senhor. E a Bíblia diz que ele saiu de madrugada e foi orar. E isso me dá uma condição. Eu digo: meu Deus, eu não posso ficar de todo jeito. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso ser constante. Amém? Se ele orava, diga para o seu irmão: quanto mais você, meu filho. Diga para ele: você precisa orar mais. Traga isso na sua consciência. Você precisa orar mais. Por quê? Porque a oração, amados, ele gera poder. Ele gera transformação. O problema é que a gente quer só orar quando as coisas não estão acontecendo. Como que você vai mudar Deus? Como que você vai mudar a vontade de Deus? Foi tão interessante que uma pessoa olhou para mim
e veio contar algumas coisas particulares da vida dela no sentido de algumas mudanças. Naturalmente falando, ela é empresária, uma mulher muito desenrolada, uma menina de Deus, um chamado poderoso. Mas ela queria abrir outras coisas. Eu disse, mulher, ora a Deus, vê se é o tempo, né? Eu acredito que o que Deus já lhe deu é o suficiente. Mas você vai trazer um equilíbrio, você vai poder cuidar da sua família, mas ao mesmo tempo ganhar o seu dinheiro. Você tem um chamado lindo, você tem chamado de altar, você tem chamado do corpo, porque existe chamado específico. E a gente precisa chegar a um equilíbrio para fazer o chamado de Deus, o ídolo de Deus, amém, aleluia. Aí ela olhou para mim como que aquilo ali, eu estava dizendo, não faça, não, amados. Eu estava tentando dizer para ela que ela precisava buscar ao Senhor para ter a resposta certa. Porque se ela me perguntou, houve dúvida no coração dela, e dúvida não é de Deus. Eu disse, busca o Senhor, veja se é o tempo, existem as estações para tudo. Eu creio que você nasceu sim para empreender grandes negócios, para você ter franquias nessa área. Mas busca o Senhor se é o tempo, ainda tem filho pequeno. E passou o tempo, ela ligou para mim e ela disse assim, mas ela me chama de mãe. Ela disse, mãe, a senhora tinha como orar, eu consegui um ponto, depois de pouco tempo. E eu disse, amém. Ela disse, mas só te pedir uma coisa, não ore por sentimento, não. Aí eu digo, pois eu não vou orar mais por você, não, porque eu não oro por sentimento. Eu acredito que Deus já lhe falou, então toma a decisão que você acha que é certa para você. Mas eu vou orar para Deus lhe dar força e você entender as estações. Porque, amados, quando a gente quer uma coisa, né, aí a gente vai procurar Deus tentando mudar. Mas diga, a oração não muda Deus. A oração me muda, me dá sensibilidade, me dá certeza dos meus passos. Aí está a diferença. Mas existe a legalidade, é como eu estava dizendo. Jesus, ele saiu porque houve alguma coisa dentro de casa. Talvez ele queria explodir ali dentro. Tem momento que você precisa mesmo. Quando todo mundo sair, você dá uns 4 gritos para Satanás ouvir quem você é e a autoridade que você tem. Mas se não tem, amados, essa condição, ora aqui, ora no teu íntimo, ele está ouvindo, ele tem esse poder. O Satanás não tem poder, mas Deus tem poder de ouvir o que está dentro de você. Amém? Você está comigo? Mas é isso que a oração faz. A oração, ela gera poder e transformação. Ela não muda Deus, mas nos muda. E também muda as circunstâncias. É o nosso GPS. O GPS natural ainda erra, mas o do céu não erra não, meu filho. Se você está, sabe, na sua vida sem paz, triste, angustiado, não sei mais o que é que eu faço, vá orar. Está nervoso, vá orar. Eu lembro que eu tinha uma camisa, tá nervoso, vá orar. A oração, diga, muda circunstâncias. Eu preciso orar mais, amados. Amém? Veja o que aqui Tiago 5,16 diz. Portanto, em outras palavras, faça isso. Ele diz, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. O que muitas vezes a gente não faz, né? A gente é mais prático sentar perto das pessoas e falar dos outros que orar pelos outros. Oh, glória a Deus. Amém? A fim de quê? De que vocês possam ser curados. Meu Deus, uma oração pelo outro traz cura. Revelação poderosa traz cura, mas às vezes a gente não pensa que é só cura física. É cura emocional. Tem muita gente precisando dessa cura emocional, você sabia disso? Insatisfeito, inquieto. Eu preguei isso sobre quinta-feira. E a maioria das pessoas, amados, vão estar sentadas ao seu lado, porque às vezes da nossa própria inquietação, da nossa insatisfação. E no lugar de buscarmos ao Senhor para orar, o que é que nós fazemos? Nós trazemos as nossas queixas para os nossos irmãos e às vezes, amados, ele não está podendo ouvir as suas queixas, porque ele não está tendo maturidade o suficiente e às vezes não está, sabe, espiritualmente pronto para ouvir as suas queixas. É uma das coisas que eu estou fazendo na minha vida e estou tentando cada dia mais. A Bíblia diz que a pessoa que fala muito, ela peca. Amém? Você está feliz com essa ministração? A oração fervorosa, continuando o versículo, ele diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo, tem justo aqui?
tem grande poder e resultado maravilhoso. Amém, amados? A oração não muda, mas traz mudança para nós mesmos, amados. Não muda Deus, mas nos muda. Muda as circunstâncias. Amém? No qual não posso mudar. Você quer uma transformação poderosa na sua vida? Quem quer uma transformação? Quantas pessoas estão pensando, ai meu Deus, eu queria agora orar mais, eu queria buscar mais ao Senhor. É ou não é? Passe mais tempo com o papai. Tenha uma comunhão com ele maior. Vamos, eu vou me incluir, desligar mais as redes sociais e ter mais um tempo. Vamos parar com essa necessidade de ter que estar sempre com alguém e esquecer do principal, que é a comunhão com o papai, para ter uma transformação. Quer uma transformação? Vá para o secreto, a receita é essa. Eu coloquei aqui, antes da transformação aparecer, publicamente, ela acontece no secreto. Eu estava ministrando ontem com as mulheres lá no Benedito Bentes e foi poderoso. Tinha tantas mulheres, eu fiquei tão feliz, porque nesse tempo eu vejo que a gente coloca muita força como líder para trazer as pessoas, né? Para momentos como esses, mas eu quero aplaudir as mulheres. Você pode aplaudir as mulheres essa manhã? Tudo que nós fazemos para a mulher, o negócio pega, amados. E a mulher de todo jeito, de toda parte. Como nós recebemos ontem? A minha equipe estava lá comigo, pelo menos a metade da equipe, a banda. Não tem a banda Rema, foi a banda da equipe que estava, não foi? Não foi a metade mesmo, mas foi uma benção. Eu sei que as demais não foram porque não pôde. Mas eu fiquei tão feliz e eu estava falando exatamente sobre isso. Que antes, amados, sabe, antes de sermos transformadas e aparecer publicamente, nós precisamos entrar no secreto. E veio à tona Ana no meu coração. Se você vê Ana, Deus, ele transformou aquela dor de Ana, amados, em que? Num propósito grande em Deus. Ana, ela vivia num sofrimento muito grande. Para você que não sabe, a Ana, ela era estéril, ela não podia ter bebê. E é interessante que sofrimento trouxe para aquela mulher naquela época, onde era vergonha. Uma mulher não ter menino era vergonha. É como que ela fosse doente, ela fosse uma pessoa que não servisse para nada nessa vida. Porque a mulher, no entendimento, na concepção daquele povo antigo, tinha que parir e ela não paria. Não sei quem pare é bicho, né? Mas no popular nordestino. Naquela época ele vivia no Nordeste. Então a mulher precisava, amados, ter filho. E ela sofria. Mas ela não só sofria pelo fato de não poder ser mãe, mas principalmente pela humilhação que a outra mulher do marido dela fazia ela ter. Ela humilhava a Ana. E Ana chorava. Ana era muito amada pelo seu esposo. Mas o que é que acontecia? Faltava algo, amados. Mas a Bíblia conta aqui que em 1 Samuel 1,10, veja que transformação de dor para um grande propósito. Em 1 Samuel 1,10, a Bíblia diz, e com a alma amargurada. Imagine, alguém está com a alma amargurada, porque o sofrimento está grande demais, a dificuldade está grande demais. A Bíblia diz que ela estava lá com a alma amargurada, mas enquanto ela estava lá naquele templo com a alma amargurada, os demais amados estavam em festa, estavam comendo, estavam em banquetes, oferecendo a Deus coisas. Mas a Bíblia diz que ela foi para o templo orar. Aí a Bíblia diz que ela chorava muito. E com a alma amargurada, ela chorou muito. Depois de muito choro, ela parou de chorar e orou. Por isso que a Bíblia diz que o choro dura o quê? Uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Então, amados, você pode estar amargurado, triste, angustiado, devendo. Pois ora ao Senhor. Vá para o secreto, que depois você me traz a revelação do que eu estou ministrando hoje aqui. Porque uma coisa é certa. Esse ano de 2026 é ano de milagres sobrenaturais. Nós aprendemos desde o começo. Teve uma pessoa que disse para mim, sabe por que eu não vou fazer o rema? Porque o rema só conta prosperidade. Eu digo, você quer que eu conte miséria? Amados, quando nós falamos da prosperidade de Deus, parece que atinge o povo como uma pancada. Não, amados. Você tem que entender que a prosperidade sobre a sua vida existe propósito. Ela era estéril, Ana não tinha nada, mas quando ela teve bebê, ela entregou um grande propósito. E Samuel, ele foi, amados, um grande fruto para aquela época.
Aonde os filhos de Eli, amados, não serviam para nada, Samuel foi um grande exemplo e um grande profeta. Eu declaro sobre a sua vida, a sua geração, por causa das suas orações e por causa do propósito, coisas grandes vão acontecer. Você crê nisso? Eu não vejo os meus filhos, sabe, amados, de qualquer jeito, não. Eu vejo os meus filhos prósperos. Isso inclui você como filho espiritual. Esse é o ano de você se levantar numa prosperidade nunca vista na sua vida. Olha para o chão da tua igreja, olha para o chão da tua igreja. Vem cá, o que é que bota, quem é que bota carpete aqui? Diga dinheiro. Mas o Senhor vai usar quem? Diga eu. Então você precisa ser próspero. Por que você não quer ouvir sobre prosperidade? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, amados. Porque o homem que ora, ele é fiel a Deus e a prosperidade corre atrás. Mas parece que tem raiva da coceira no ouvido. Pois não não coceira. Tapa o ouvido, não deixa coçar não. Quando falar da prosperidade, você seja a primeira a levantar a mão. Labando, não é, pai, que tu fala? Levanta e pega. Lambando. Eu gosto quando ele fala isso. Então, através de uma dor, mas a mulher humilhada, estéril, não podia dar filho. Mas quando o filho nasceu, o propósito chegou. Aí a Bíblia diz no 11, no 1, 10, 11, 1 Samuel, capítulo 1, no 11. A Bíblia diz que depois de todo o choro, depois que ela chorou muito, ela orou ao Senhor, ela fez a coisa certa, enxugou as lágrimas e foi buscar a pessoa certa. O problema é que você pega, tenta dormir e não consegue, aí fica chorando, aí vai de um canto para o outro. Aí parece que é uma regra. Não, eu não busquei o Senhor, por isso que eu estou assim. Não, é porque você não está constantemente buscando o Senhor. Porque se você buscar, você não fica. Não, porque eu não me parei aquela 1 hora. E se você não tiver tempo para parar, você vai parar de falar com o Senhor? Ele te ouve, amados. Ele conhece. Ele te sonda. Tem tanta gente que se confunde comigo. Tem tanta gente que eu conheço que orava, chega, incomodava no sentido, porque às vezes você está do lado querendo assistir a pregação e a pessoa está, parece uma metralhadora perto do seu ouvido. Aí uma vez essa mesma pessoa entrou no gabinete do meu marido, aí olhou para o meu marido e disse, eu não vejo a sua mulher orar. Aí eu entrei na hora e vi ela falando. Aí eu digo, e tu ora tanto, vem falar da mulher do marido, da tua própria líder? E engraçado, eu não oro, eu tenho um filho na presença do Senhor, pastor. Eu tenho minhas irmãs. Eu tenho tanta gente que eu trouxe para a igreja. Aí eu te pergunto, onde é que anda teus filhos? Tudo desviado. Ela cata, não adianta, amados. Você colocar regra, você precisa entender que sua vida constante em Deus, ela vai abrir coisas e portas que você nem imagina. Uma família salva, regenerada, você totalmente sensível à voz do Espírito. A sua empresa, amados, ela precisa produzir mais e mais. Por quê? Porque você é um homem e uma mulher de oração. Você conhece aquela pessoa que só vive orando, mas a vida dela é uma derrota? Mas por quê? Porque ela ora para homens. E a Bíblia diz que você tem que ir para o secreto. Deus conhece o secreto. Por isso que Ele chama aquelas pessoas de sepulcro caiado, né? Por fora, todo arrumadinho. Já viu um sepulcro? Já viu uma tumba? Ela é toda pintadinha, mas dentro está o quê? Os corpos podres, né? É assim aquela pessoa que quer fazer para o homem ver. E você não precisa fazer para o homem ver. É necessário de vez em quando você orar? Sim. Vai ter momento, amados. Uma vez eu orei tanto na igreja que eu estava muito angustiada. Eu estava como Ana. Eu me lembro assim que eu me converti. E eu fui batizada no Espírito Santo. Aí eu lembro que eu fui tão angustiada, chorando tanto, que parecia, amados, que quanto mais eu fui para Jesus, minha vida estava assim. Eu tinha gato de energia, aí tirei os gatos, minhas contas vieram muito caras. Ladrona fina, toda troncha. E ainda fui angustiada. Aí eu fui para a congregação, e era congregação fervorosa, né? Era a luz do evangelho. Aí os irmãos estavam tudo lá, que eu nasci lá, né? E os irmãos tudo louvando, e eu angustiada, porque o louvor nada fazia sentido para mim, uma tristeza tão grande. Aí eu comecei, e anda cachorra, radababa. Menino, eu comecei a cortar a espadinha, quebrar, olha, pense. Foi uma luta naquele dia. Só que quando eu comecei a orar bem alto, a igreja todinha orou. Aí eu parei e fiquei assustada. Porque aquela reação minha, amados, era uma reação de dor, de sofrimento.
Mas porque eu orei, a igreja todinha orou, você está comigo? Tem momentos que vai acontecer. Mas será que sempre tem que ser assim? E se você não puder, você não vai orar por causa disso? Porque você não tem como? Porque não vai fazer como Jesus, eu vou ao monte, eu vou na madrugada, amados, porque a fila é menor, na madrugada não, amados. Diga, tem que ser constantemente. Veja que depois dessa dor, ela chorou, sofreu. Quando ela decidiu a se ajoelhar aos pés do Senhor e clamar e falar com Ele, assim como Jeremias ensinou, aí ela fez o voto, no 11. Aí na Bíblia 1:11 diz, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, a humilhação de tua serva, ela não está falando a falta do neném. A humilhação que eu sofro. Talvez, amado, se ela não tivesse uma penina do lado, ela não estava nem aí. Ela estava vivendo feliz com o marido e vindo com a vida. Mas sabe qual é o problema dela? Ela deu muita atenção às outras pessoas. Você sabe por que às vezes a gente está saindo do propósito? Primeiro, porque nós estamos orando se é de Deus fazer o que você, às vezes, as decisões que você tem que tomar. Aonde congrego, aonde eu devo estar. Amém? Mas por causa das cócegas nos ouvidos que as pessoas chegam e aquilo vai lhe trazendo o quê? Desânimo, tristeza. Eu estou pregando desde quinta-feira sobre isso. Deus quer falar com alguém, você receba. Se você estava aqui e ouviu a mesma coisa, é para você essa ministração. E começa, sabe, intervenções. E não é divina, é satânica às vezes. E começa o quê? O sofrimento, assim como Ana. Que sofrimento terrível, humilhada pela Penina. Todo ano Penina paria um menino e ela ano e não tinha filho. Até que, diga até que. Ela se humilhou à pessoa certa. Não há homens, mas a Deus. E o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém, amados? Então qual era a dor de Ana? De ser estéril. Esse era o motivo de sofrimento, de humilhação. Mas em vez de desistir e buscar pessoas que não resolvia, ela foi buscar o Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Porque a oração, ela não muda só a situação. Ela muda o nosso coração. Quando ela orou o Senhor, ela percebeu. Quando ela falou com o Senhor, ela percebeu. Não é a falta, mas é a humilhação. Porque se isso, amados, fizesse tanta importância, ela não pegava seu filho depois de desmamado e levava ela para um templo. E um templo, amados, onde um líder não era bom naquela época. Se vocês olharem a história direitinho, Eli não era um líder como você vê pastor Emiliano, um caráter irrepreensível. Com o ministério poderoso que nós temos, sério, que tem uma diretoria, que tem um tesoureiro. Ele não decide quanto ele tem que receber. Ele não decide quanto ele tem que pegar. Ele pode deter as decisões, porque isso aí o presidente faz. De dizer assim, vamos fazer o seguinte, hoje a gente bota telhado, hoje a gente faz isso, aquilo, outro, dá direções. Mas ele não tem, amados. Por quê? Porque nós temos um ministério sério. Na época de Eli, não. A Bíblia conta, se você ler a história, não sei se você já leu a história de Eli, mas era exatamente isso. Os filhos eram uma vergonha, porque ele não tinha moral pelos filhos. Como é que a Bíblia diz que para você ser um sacerdote, para você ser um pastor, você precisa primeiro cuidar bem da sua casa? E ele não cuidava dos filhos. Os filhos eram vergonha. Quando chegava aquelas ofertas, que na época era com carnes, ele pegava que devia ter que tirar a gordura primeiro para o Senhor. Ele disse, primeiro quem come sou eu, depois do guisado, depois que cozinhava. Os filhos... Eles diziam aos diáconos, imagina Marcos está aqui, recebe os dízimos e ofertas, isso é uma vergonha. Junto com outro diácono, aí vai lá na frente, antes de entregar, aí o pastor diz, olha, antes de entregar, está repreendido em nome de Jesus. Mas era assim que acontecia. Antes de você entregar os dízimos lá, o tesoureiro, tire logo a minha parte. Era assim que acontecia, amados. E você acha que as pessoas não sabiam disso? Sabiam disso. Mas ela entregou o filho dela, porque ela sabia que quem ia cuidar do filho dela era o Senhor. Amados, você está muito preocupado com as coisas que estão à sua volta. Quem vai cuidar das suas coisas e de você era o Senhor.
Não queira ser o Espírito Santo. Ele está cuidando da sua casa, ele está cuidando dos seus filhos, ele está cuidando dos seus negócios. Só busca o Senhor de todo o seu coração. Você precisa se firmar esses dias, nesse propósito. Amém? Assim como foi Ana. Aí a Bíblia diz que ela ia entregar. E eu vou lhe dizer uma coisa. É muito bom você ser aquela pessoa forte que não desiste fácil. Ora primeiro. Cada estação que vai se levantando, ora primeiro. Muitas coisas na minha vida, quando eu percebo, assim, uma das coisas, eu nunca ganhei muita herança. E a maior herança que eu tenho é o Senhor. Eu nunca ganhei muito dinheiro, mas eu sou milionário porque eu tenho acesso ao reino. Você está comigo? Não me falta nada, porque o milionário é esse, não falta nada. Você não precisa ter muito zero na conta, não. Basta você não ter zeros infinitos. Você está comigo? Ter zeros infinitos. Eu não posso contar o que eu não posso contar. Você está comigo, amados? Mas assim, o pouco que eu já ganhei na minha vida, que foi quando meus pais sofreram um acidente, foi uma herança, mas foi algo pouco. Ficou uma casa. Quando a Braskem tomou, eu nem peguei a casa, dei para minha irmã que não tinha casa. E a minha parte da outra herança, a primeira coisa que quando aconteceu que iam tomar a nossa casa lá no Pinheiro, eu disse logo para o amor. Eu digo, amor, vamos fazer logo os planos, o que é que nós vamos fazer com ela? E eu não tomei nenhum passo, até que o Senhor me desse. E graças a Deus o dinheiro foi bem investido. Então, às vezes você diz, a minha vida está dando errado, é porque talvez você não esteja buscando o Senhor como você deveria. Talvez a decisão não foi de Deus, foi a sua decisão. E a sua decisão, meu amado, eu vou lhe dizer, é Ele que sabe o que tem para você. Tem muitas coisas que eu quero, mas eu digo, Pai, faça de mim a tua vontade. Quando você lê o que Jesus disse, lá em Getsêmani, ele disse exatamente, faça a tua vontade, porque a minha vontade é desistir, porque não está bom. Então, muitas das vezes nós vamos desistir, mas é a vontade do Senhor. Eu digo de coração aqui, abro até meu coração para ti. Minha vontade não era estar aqui no Brasil. Minha vontade não era estar aqui na igreja. Porque não amo vocês? Não, porque tem uma vontade dentro de mim. Mas por que eu estou? Porque primeiro eu amo o Senhor e depois a vocês. Vocês estão comigo? Então eu não vivo segundo a minha vontade. Porque se eu fosse viver sobre a minha vontade, minha gente, vocês estavam me vendo muito longe. Mas é porque o ambiente é ruim? Não, é porque eu tenho vontades. Mas diga para o seu irmão, vontade dá e passa. Para de fazer a tua vontade e agrada ao Senhor. A gente não pode estar fazendo a vontade nossa nem do homem, é do Senhor. Foi isso que Ana fez. Amém? A oração não mudou somente a situação, mas mudou o coração de Ana. Depois que Ana orou, vá lá em 1 Samuel 1,18. Ana saiu diferente. E você precisa sair desse culto diferente. Você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Você precisa sair diferente. 1 Samuel 1,18, Ana diz. Ela disse, espero que seja benevolente, ou seja, seja bom comigo para a tua serva. Foi isso que ela disse ao profeta, depois que o profeta falou com ela. Então ela seguiu o seu caminho, mas quando ela seguiu o caminho, ela não saiu de todo jeito. Você não vai sair de todo jeito dessa manhã, dessa forma que você entrou. Você não pode. A cada culto você precisa sair diferente desse lugar. A cada ministração você tem que pegar, amados, como uma oferta agradável de mudança para o seu coração. A Bíblia diz que ela foi ao caminho, aí depois que ela saiu de lá, a Bíblia diz que ela comeu e o seu rosto não estava mais abatido. O que quer dizer isso, Maísa? Que antes de receber o milagre, amados, antes mesmo de receber o milagre, ela tomou posse. Quem vai tomar posse essa manhã? Entra no teu quarto. Vai num propósito com Deus. Entra às vezes até chorando, entra sem vontade, mas você começa, mas pai, não é assim. O meu marido, ele é um pouco tímido, né, o seu pastor. No altar não parece, mas se você conviver com ele, você entende um pouco como ele é. E eu convivo com ele. Ele é de sentar numa mesa e não fala muito, ele é mais de ouvir. Mas quando ele está lá na nossa casa, que os professores chegam, às vezes chegam professores mais tímidos do que ele. E se ficar os dois, às vezes fica um pouco mudo. Mas ele entende que ele está na casa dele, ele precisa puxar algumas conversas. Você está comigo? É um exemplo que eu estou dando. Mas o que é que ele faz? Isso e isso. Eu fico rindo, porque eu digo, já estou entendendo o que ele quer fazer. E outra coisa, quando você está falando alguma coisa muito errada e está não agradando a Deus, ele é tão educado que ele muda a conversa. Eu digo, eu já percebi que ele mudou de assunto, para não pecar junto. Não é interessante isso?
Mas por ele ser tímido, amados, se você observar, ele começa, isso, aí daqui a pouco, isso, daqui a pouco está uma tagarela os dois conversando. Assim, amados, é o seu momento com Deus. Às vezes você está sem força, você está com tristeza, você está desgostoso, você está angustiado, você está decepcionado. Por que não se decepciona? Quantas pessoas não devem ter decepcionado você? Quantas pessoas tirou a sua culpa e colocou em você? E você, poxa, eu não tenho culpa, não tenho dolo disso, e eu vou estar levando essa culpa. E aquelas coisas, amados, sabe? Elas vão acumulando dentro das suas emoções. Então, as suas emoções que tem que entrar em contato com tudo que você necessita trazer para o seu espírito, porque a verdade é essa, que é a sua mente, né? Aí fica com um monte de coisa guardada, o seu espírito querendo ter comunhão com Deus, mas a sua mente, amados, recheada de coisas que não vai lhe acrescentar. Aí você diz, eu quero orar, mas não consigo. Você lembra que Jesus várias vezes, o discípulo, não consegue nem nesse momento ficar acordado, vamos orar, porque, ei, está perto. Eu sei, entregue. Imagine isso. A situação difícil, ele só precisava daqueles discípulos que andaram com ele por uma intercessão. Mas eles foram dormir. Mas Jesus não, ele persistiu em oração, porque ele estava suando sangue, ele sabia o que ele ia passar e não ia ser fácil. E ele não conseguiria, mas naturalmente, ele tinha que estar no espírito, totalmente. Então tem momento, amados, que a gente não pode estar no natural, não. Ah, não estou com vontade. A vontade daí passa. Aí você começa como um pastor, né? Pai, né? Você já viu? Tem gente que quando ora faz, Senhor, porque já não tem mais o que falar. Mas começa, sim, eu te amo tanto, Senhor. Tu conheces as minhas fraquezas. Ai, está tão difícil, aí começa a chorar, né? Tem uns que chora. Mas daqui a pouco, Pai, eu sei, eu estou magoada, mas você é o Deus que tira as mágoas do meu coração. Está faltando, Senhor, mas a Bíblia diz que você supre todas as coisas. Está tão difícil, Senhor, mas daqui a pouco, amado, você rasga o verbo com o Senhor, não é assim? Glória a Deus por isso. A lição que nós podemos ter, Diana. Crentes que oram, entregam suas queixas a Deus e recebem força para continuar. Você não vive, amado, segundo o que você sente, mas segundo as necessidades em Deus, que é Ele que supre. Não espera ser feliz por causa de alguém, porque você não depende dessa pessoa, você depende só do Senhor. Você pode ficar numa cama, você pode tomar remédio, enquanto você não buscar o Senhor, você não vai sair dessa situação. Porque tem situações que só Deus. Quem podia resolver o problema de Diana não era Penina humilhando ela, não era o marido dizendo que a amava, porque o marido dizia, o Cana dizia, eu te amo, as ofertas que eu dou, a maior parte é por causa de você. Ele pegava a oferta e dava a maior parte. Que amor aquele homem tinha por ela, mas não era o suficiente. Amém, amados? Então tem coisas que você acha que é o suficiente, mas não é, a suficiência vem do Senhor. É Ele que transforma a vergonha. Foi Ele que transformou a vergonha de Ana em um testemunho que atravessa gerações. Meu Deus do céu, quantos anos faz que Ana orou? E eu estou aqui nesse momento falando de Ana. Ela servindo de exemplo para nós. Amados, que o problema que você esteja passando seja de exemplo para o amanhã que você vai enfrentar. Você está no mundo, meu querido. E a Bíblia diz que nós vamos passar. Não tem como. Ela não diz que você vai permanecer, mas você vai passar por algumas aflições. Mas sabe o que é bom de tudo isso? Você, nessas aflições, você precisa ficar animado. Porque o desânimo, ela rouba a vontade de orar. E quando você não ora, o poder de Deus, amados, não tem como, porque a oração é que tem poder. A oração tem poder de abrir portas. A oração derruba muralhas. Lembra lá? Aquele muro, ele podia ter sido construído. Porque eu não sei a metragem, mas os estudiosos, quem é mestre, gosta dessas coisas, ela vai lá nos cálculos, eu não gosto muito de cálculo.
Mas o muro era enorme. Foi construído forte, porque aquelas épocas de aquelas construções não eram como as de hoje, não. Que qualquer peteleco derruba, não. Não tinha vendaval que derrubasse aquele muro. Mas homens ousados que deram volta, oraram e no final gritaram. Você precisa dar uns gritos no seu quarto. Para de dar grito em pessoas e vai gritar no quarto. Mas eu não tenho como gritar. Bota um pano e grita. Ah, mas os vizinhos. Desculpa, amados. Ele que escute. Porque às vezes quando você está gritando com os filhos e deixando de ser crente na frente do povo, você não tem vergonha. Você grita, briga com o marido e todos os vizinhos ouvem. E por que você está com vergonha de gritar? Ora! Ora! Dá uns gritos em Satanás. Hoje é de manhã, é amanhã de você dar grito em Satanás. Diz, olha, piracoto, sei lá, o povo inventa tanto, não passa. Eu digo logo que ele é demônio ruim. Ah, Satã não vale nada. Não presta, cão dos infernos. Comigo eu trato ele assim, ainda fica com medo do cão. Quem tem medo do cão, mãe? Ele nem tem poder, nem tem autoridade sobre a vida. Ele tem o poder lá no mundo, mas aqui... Ele pode até tentar, amados, sabe? Mas ele não tem poder. O poder está sobre a sua vida. O poder está sobre a sua língua. O poder está sobre os seus joelhos. O poder está sobre sua posição. Se posiciona essa manhã. Eu quero ver se o diabo tem poder. Amém? Precisamos orar com autoridade. E é no nome de Jesus. Não é pelas circunstâncias. As circunstâncias saem pelo poder que há no nome de Jesus. Não oramos por causa das circunstâncias, mas pelo nome precioso. Porque esse nome tem poder de desfazer, de destruir as trevas. Esse nome é um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é tão poderoso que eu ia falar sobre isso e ela cantou. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Não tem o que dizer, Jesus. Aí começa. Teu nome é como mel. Agora não, fica falando do problema, das circunstâncias. Ai, meu Deus, das inquietações. E é um mimimi do infeliz. Ah, miséria do cão. É graça. É graça. Tu ainda está naquele Egito. E tu está onde? Ninguém veio me confrontar, não. Errado. Porque eu boto para sentar e ouvir o beabá de Jesus. Aí fica se emprenhando, se enchendo, sabe? Os ouvidos, rapaz, faz como um menino, o menino estava num culto. Quando for um momento como esse, você faz como uma criança. A criança estava no culto e o tempo todo, quando o pastor falava, ele fazia. E o pastor falava, ele... Aí, quando terminou o culto, o pastor perguntou a ele, menino, por que tu está fazendo assim? É porque a palavra está tão boa que eu quero que entre e não saia. Mas às vezes você está fazendo isso para quem está falando para você coisas que não vai te edificar. Vai te destruir. Mas a palavra de Deus, amados, pega ela e faz assim, ó, não vai sair. Essa palavra vai ficar comigo até o outro ano, até uma outra palavra, até Jesus voltar. Mas segura, amados. E você não vai precisar estar orando só por causa das circunstâncias. Que é isso é legalismo. Isso é falta de respeito, isso é falta de amor ao Senhor. Porque isso a gente tem que buscar nele. Amém? Veja o que é que João 14:13 diz. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome. Meu Deus, Jesus é muito poderoso, amados. E o que é qualquer coisa para você? É exatamente o que você está passando, meu querido, agora de manhã. É qualquer coisa. Eu estou num tempo que às vezes só eu em pensar já está acontecendo. É incrível. Só basta eu desejar, porque a Bíblia diz que Ele realiza o desejo do nosso coração. Eu lembro quando eu conheci o meu marido, eu recém-convertida, e ele é lá um homem de Deus, já pregando, já fazendo as palestras lá para nós, no tal do encontro com Deus que a gente ia. A gente tinha que se encontrar com Deus, porque não tinha feito ainda não o encontro. Aí a gente ia para o encontro com Deus, ele era o palestrante daquele encontro com Deus. E eu na lanchonete, porque tem gente, amados, que está esquecendo o princípio, que está esquecendo sua identidade. Você é filho, você é crente, você precisa estar na igreja. Mas entra numa vibe de trabalho que esquece quem é. Que esquece a verdadeira necessidade espiritual, que é ouvir a palavra, que é congregar.
Aí desequilíbrio, triste, tem que trabalhar. Era Maísa antes de Jesus. Nunca que eu deixaria um domingo para estar em trabalho, ou seja, outra coisa. Só se estivesse numa cama, porque não tem como a gente se levantar. E não tinha, né, redes sociais. Hoje, a gente está aproveitando essa oportunidade das redes sociais para estar em casa. Ei, amados, não justifica. Você é crente, você é filho, você precisa congregar. Você precisa se fortalecer. Só se fortalece assim, ó, na unidade. Mas eu me lembro. Lá, quantas coisas eu fiz na época. Eu com um emprego maravilhoso, uma empresa de Torá, passaporte da Maísa, vendendo à torta e à direita, ganhando dinheiro a todo canto. Ninguém nunca imaginaria que eu ia fechar uma empresa daquela. Porque tinha muito cliente. Muitos motoqueiros rodando o dia todo. Mas por causa de um momento da ceia que eu não tive, eu disse para ele, a partir de hoje eu não quero mais trabalhar nos domingos. Eu decido congregar. Eu decido ceiar. E como é que vai fazer? Eu digo, vou abrir na segunda. E o que tinha que dar na quinta, o que tinha que dar no domingo, dá na segunda-feira. Diga prioridade. Consciência da necessidade de estarmos juntos, unidos, no mesmo propósito. Buscando uma palavra dessa que vai nos fortalecer. Porque, amados, eu duvido e desafio Satanás, demônios, fio, cão, tudo que tiver dele. A turma todinha. Se você, ao sair dessa porta, você será mais o mesmo. Eu desafio qualquer um que esteja passando por alguma situação e faça como Ana. Parar de chorar, de reclamar, de murmurar, porque isso aí não vai resolver e nem vai mudar a sua situação. Mas buscar o Senhor. Porque Ele está dizendo, você pode pedir qualquer coisa no nome dEle. Eu não sei qual a sua necessidade, mas peça no nome dEle, Jesus, Jesus, Jesus. Mas às vezes você acha que esse nome só vai funcionar se você ficar de joelho. É legalismo, amados, isso aí, pelo amor de Deus. Eu estou tirando a sua posição como filho em Deus, de estar no seu momento com Ele, não estou tirando. Você está comigo? Mas se a sua forma de buscar o Senhor é agitada, como eu fiquei a vida inteira. Amado, o Kennedy Hagin, ele assistia o jogo orando. Aí eu fiz agora o evento dos casais, aí teve gente que não devia ter vergonha, desculpa a palavra, e é gente minha, por isso que eu estou dizendo assim. Eu já mandei ela ter vergonha, eu disse pessoalmente. Não estou dando o recado, eu disse pessoalmente. Mandou para mim, tu acha que esse negócio, rapaz, vai ter jogo? Eu digo, pode ter jogo, pode ter o que for. Eu não vou abrir mão do jantar dos namorados. Vai ser um jogo de 1000 que vai acontecer, pelo amor de Deus, tenha vergonha, crente. Já está mais de 60 casais. Aí o que foi que eu fiz? Tem que ajeitar os crentes, porque tem crente que ainda não entendeu quem é. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um momento aqui, botar a mesa, botar os telões, a gente vai assistir o jogo, mas não vai deixar de jantar com os namorados. E se você não fez a sua inscrição, procure Silvio e faça hoje. Procure Aristeia, né, Aristeia? E será um sucesso. E olhe que eu recebi cantada. Disse, não é melhor se juntar com todo mundo e assistir o jogo? Eu digo, não é melhor ir para a igreja? A programação do céu eu não vou mudar. Eu mudo da terra por causa do céu, mas do céu eu não mudo. O problema é que você está invertendo. A Bíblia manda orar, você fica reclamando. A Bíblia manda você congregar, você vai para casa assistir não sei o quê. Porque eu já tentei congregar em casa e não consegui. Quem congrega em casa me ensina em nome de Jesus Cristo, porque eu não consegui não. Não, mas me ensine, porque não existe, amor. Não tem ensinamento para isso. Porque eu acho muito difícil. Amém? Então vocês podem pedir a Ele, a Deus, qualquer coisa. É isso que Jesus está dizendo. Em meu nome eu farei. E assim o Pai será glorificado por meio do meu Filho. Amados, Deus ama ser glorificado. E Jesus ama glorificar a Deus. Então você como filho, você precisa com a sua vida glorificar a Deus através dos seus atos, posições, seu caráter irrepreensível. Você precisa. Amém? Aí no 14 ele diz, sim, peçam. Ainda ele repetiu. Ele poderia ser dito assim, qualquer coisa em meu nome, né? Mas ele já disse, olha, sim, peçam. Qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Quem é a garantia? Diga o nome de Jesus. A garantia não é o governo.
A garantia não é o seu patrão. A garantia não é a quantidade de dinheiro que você tem no seu banco. É Deus. É o nome de Jesus. A sua garantia não está no seu marido. Ah, eu só congrego quando ele vem. Ei, Jesus vem e tu fica também com ele. Então, Maísa, não pode não. Quer dizer que... mas eu não digo que não é pecado, mas eu vou lhe dizer. Você está à porta de esfriar quando você não congrega. Porque a própria Bíblia nos ensina que nos aquece. Essa comunhão aqui nos aquece. Ah, mas eu não aguento mais, porque você chega na igreja, é isso, aquilo, outro. É gente. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ser uma bênção no meio de nós e vai até me ensinar a ser gente. Você está comigo? A ser crente, né? Deixar de ser gente para ser crente. Rapaz, dá um resultado bom, né? Deixa de ser gente para ser crente. E crente, amados, é aquele que confia e crê no Senhor cegamente e não quebra os princípios da palavra. Amém? Para finalizar, eu quero dizer aqui para vocês. Amém? Em aplicação aqui. Chamar a igreja para orar não é peso. Quando você tem, sabe, fica a Graça, fica a Dona Edileuza. E Deus, Ele me convocou esses dias. Porque realmente, amados, se você for olhar para o seu dia a dia, você não tem tempo para muita coisa, não. Ontem eu ia ministrei lá no Bio para as mulheres, as mães. Foi tão maravilhoso. Mas antes disso, teve um processo muito grande na minha casa. A gente precisou deixar tudo pronto, ainda ir no supermercado, fazer as compras. Eu não poderia usar isso como desculpa. E dizer, eu não posso, não dá para ir. Mas foi o que eu fiz. Eu fiz as compras do ministro, eu digo, pronto, segunda eu faço as compras da casa. Aí foi um casal maravilhoso, foram me ajudar. Na verdade, eles quase fizeram tudo, porque não deu muito tempo para mim fazer muita coisa. E ainda me deram o privilégio de dizer, mama, vá buscar um pouquinho, deixe com a gente aqui. E sabe, amados, eu não tenho ninguém hoje para cuidar de casa. Eu tenho que eu tenho agora cuidar de mim, que eu estou cuidando muito do meu corpo esse ano, desde o ano passado, de setembro. Estou cuidando da minha alimentação, não estou comendo qualquer coisa. Eu estou vivendo, eu estou ativa nisso. E estou realmente querendo viver 120 anos. E só tem essa forma, uma prática mesmo. Então eu não tenho esse tempo todo. Para mim, amados, uma tarde que eu fico em casa, que agora eu não estou mais ficando sem fazer nada, eu estou com o Theo. Por quê? Porque até pastor Bruno e Clara precisa estar aqui na igreja. Alguém precisa estar aqui durante o dia. Então eu fico olhando minha vida e digo, meu Deus, vai dar tempo para quê hoje? Sabe, aí saiu correndo. Só que agora o professor vai estar lá, eu preciso fazer a comida dele, eu preciso fazer o café, fazer almoço, fazer janta. E não tenho cozinheira. Aí eu preciso cuidar de mim, da minha academia, também buscar o Senhor e buscar o meu Senhor Emiliano. Ter o tempo com ele, ter um momento com ele, atender gabinete. Aí de noite aqui eu estou no Rema, porque agora, por obediência, estou no Rema também, diretoria, aleluia. Quando eu olho para o meu tempo, eu ainda tenho meus convites, aí fico ministrando fora. Aí eu olho para mim, quem me capacita é Deus, mas quem decide sou eu, se faço ou não faço. Então você não fica com essas orações mentirosas, Senhor... Não, quem vai fazer é você. Agora Ele vai te dar força o suficiente para que você faça. Amém? Então eu busco essa força. Eu busco essa graça. Aí eu estava dizendo para mim mesmo, mas Senhor, eu sei que eu preciso estar nos dias de quinta-feira, de tarde, na oração. Eu preciso estar com aquelas mulheres. Só que agora eu vou ter que estar com o Theo aqui nas mulheres. Você me entende? Então, amados, e ainda mais o professor em casa, que daqui a pouco ele tem que jantar para trazer ele para o Rema. Mas no Rema eu tenho que ficar aqui à noite. Porque existe uma unção sobre a nossa vida quando Deus chama. E eu percebo essa unção sobre a minha vida. Se Ele me chamou para esse tempo, eu preciso estar presente. Eu não preciso, amado, só ter um título. Você que é líder, você não tem um título. Você tem um serviço. Você tem um trabalho. Por isso que é importante você orar, congregar. Eu vou pegar de novo no pé. Título, misericórdia. Eu tenho vergonha de título. Porque título, você tem que entender, é trabalho. Então, quando eu vejo os títulos na minha vida... Aí cuido das mulheres, a gente faz esses eventos da mulher. Graças a Deus eu tenho 16 mulheres. Mas às vezes eu estou ô minha gente, cadê vocês, hein? Ô equipe, cadê vocês? Porque, amados, a gente precisa arregaçar as mangas e trazer um equilíbrio na sua vida. Ei, você não é carnal, você é espiritual.
E o maior equilíbrio que você pode fazer na sua vida é trabalhar o suficiente, mas também ministrar o necessário e até os desnecessários. Você precisa ser crente. Amém? E crente entra na prática da comunhão, que é exatamente o que nós aprendemos, a oração. Amém? Em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, e ele não só diz oração, e súplica, com ação de graça, e sempre agradecendo, nunca reclamando, nunca murmurando. Aí a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em quem? Em Jesus Cristo. Então só tem uma forma de você encontrar a paz. Diga, suplicando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando, mas principalmente depois agradecendo, tendo um coração grato. Termine suas orações. Obrigada, Senhor, por nossa congregação, por nossos... Você está comigo? Pela aquela liderança maravilhosa que o Senhor colocou, pelos diáconos. Eu estou indo para... Eu acordo assim. Obrigada, Pai, porque nenhum vai ficar na cama. Todos vão se levantar. Aí você pensa que Deus não acordou, acordou. Agora o cabo aqui não ouve. Porque às vezes você pensa, Deus não falou. Falou. Agora a gente que não ouve. Amém? Vocês foram abençoados e edificados? Você pode levantar suas mãos que eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças, te agradecer em paz e em alegria. Por tudo, Pai, que o Senhor falou ao nosso respeito, mas também ao teu respeito essa manhã. E nós recebemos com grado e com humildade essa palavra. Que nós possamos ter uma mudança de vida, um estilo de vida diferente, mas em você. Em buscar você mais e mais. Nós te amamos e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Amém? No nosso meio tem alguém que ainda não confessou Jesus? Eu acredito que é todos de casa, né? Tem alguém nesse momento que está precisando de uma oração para cura? Chegou enfermo, teve algum diagnóstico? Todos sarados e curados? E quem está aqui no nosso meio que ainda não orou, não recebeu, né? O poder de orar em outras línguas, porque na verdade já está dentro. É você receber, crer e falar. Tudo é pelo crer, amados. A Bíblia diz que tudo por imposição de mão acontece. Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas, que não é batizado no poder do Espírito Santo para orar em outras línguas? Todos oram em outras línguas? Amém. Glória a Deus.